Olha só para essa criatura. Cores vibrantes, quase hipnotizantes. Parece até bonita, não é? Mas se engana quem acha que a natureza avisa quando está prestes a matar. Esse inseto injeta um veneno tão brutal que pode destruir seus órgãos em minutos. O ferrão dele atravessa tecido como se fosse manteiga. E o pior, dezenas de pessoas já morreram não pela picada em si, mas pela reação alérgica tão violenta que fecha a garganta, impede a respiração e transforma uma tarde comum num pesadelo terminal. Uma picada, só uma, e você pode estar marcado para morrer. Agora imagine isso. Você está numa floresta densa, úmida, onde cada passo afunda um pouco no solo coberto de folhas apodrecidas. O ar é pesado, quase sufocante. Você respira fundo e sente aquele cheiro de madeira podre misturado com terra molhada. O silêncio é perturbador. De repente, um estalo. Algo se move. Você congela. Seu coração dispara. Mas você não vê nada, absolutamente nada. É nesse tipo de lugar que a natureza não perdoa. Aqui não existem sinais de trânsito, placas de aviso ou cercas de segurança. Aqui, cada milímetro de chão, cada galho caído, cada folha aparentemente inofensiva pode esconder algo que está esperando por você. Bem-vindo ao território dos insetos mais perigosos do planeta. E pode acreditar, você nunca mais vai olhar para uma formiga, uma aranha ou uma lagarta da mesma forma. Porque hoje você vai descobrir que o verdadeiro terror não vem de filmes de horror. Ele vem da vida real. E ele é bem menor do que você imagina. Vamos começar pelo cenário, porque antes de falar dos insetos, você precisa entender onde eles vivem e, mais importante, por que eles estão tão brutais. A floresta tropical é um dos ambientes mais hostis do planeta. Não é aquele lugar romântico que você vê em documentários com trilha sonora inspiradora. Não, a realidade é bem diferente. É um lugar onde 90% da luz do sol é bloqueada pelas copas das árvores, onde a umidade beira os 100% o tempo todo, onde tudo apodrece rápido, onde a competição por espaço, comida e sobrevivência é tão intensa que só os mais adaptados, os mais cruéis, os mais eficientes conseguem durar. Aqui não existe pena, não existe segundo lugar. Ou você come ou vira comida. E é justamente nesse caldeirão de pressão evolutiva que surgem criaturas que parecem ter sido desenhadas para matar. Insetos que desenvolveram venenos neurotóxicos capazes de derrubar animais 1000 vezes maiores que eles. Outros que criaram armaduras naturais tão resistentes que parecem blindagens militares. E tem aqueles que simplesmente se tornaram mestres da camuflagem, do disfarce, da paciência assassina. Você já parou para pensar no que significa ser pequeno num mundo gigante? Significa que você precisa de estratégias extremas. Significa que cada encontro pode ser o último. Significa que você não pode errar. E os insetos, eles não erram. Agora deixa eu te contar sobre uma criatura que reúne tudo isso. Tamanho impressionante, veneno letal, agressividade sem limites e um histórico de mortes que faria qualquer predador grande ter inveja. Estamos falando da vespa gigante asiática. E se você nunca ouviu falar dela, prepare-se, porque essa criatura é o pesadelo vivo de qualquer apicultor, de qualquer caminhante desavisado e de qualquer pessoa que tenha a infelicidade de cruzar seu caminho num dia ruim. A vespa gigante asiática tem até 6 centímetros de comprimento. Isso mesmo, 6 centímetros, do tamanho do seu dedo indicador. Agora imagina uma vespa do tamanho do seu dedo voando na sua direção. Vai dar medo, né? Mas o tamanho é só o começo. Essa vespa tem mandíbulas que funcionam como tesouras industriais. Elas são tão afiadas e tão fortes que conseguem decapitar uma abelha em menos de 1 segundo. Não é exagero, é literalmente isso. A vespa agarra a abelha pelo pescoço, aperta e a cabeça cai. Simples assim, brutal assim. Mas o verdadeiro terror vem do ferrão. Aquele ferrão é como uma agulha de injeção médica.
só que carregada com um coquetel venenoso que dissolve tecidos. Quando ela te pica, o veneno não só causa dor, ele começa a destruir células, a liberar substâncias que atraem outras vespas e a causar reações inflamatórias que podem evoluir para algo muito, muito pior. E sabe o que é mais assustador? Ela pode picar várias vezes. Diferente das abelhas, que morrem depois de uma picada, a vespa gigante pode te atacar repetidamente. E se você tentar fugir, ela persegue. Porque essas vespas têm memória, elas lembram de rostos, elas lembram de ameaças. E quando decidem que você é um inimigo, elas não desistem fácil. Agora multiplica isso por 30, porque é esse o número médio de vespas que atacam uma colmeia de abelhas. 30 vespas gigantes contra 30.000 abelhas. Parece uma luta injusta, né? Mas adivinha quem ganha? As vespas. Em questão de horas, uma colmeia inteira é dizimada. O chão fica coberto de corpos, cabeças arrancadas, asas espalhadas, sangue de inseto por todo lado. E as vespas? Elas carregam as larvas das abelhas de volta para o ninho delas, para alimentar suas próprias crias. É guerra, é massacre, é a natureza no seu modo mais cruel. Mas as abelhas japonesas não são burras. Elas desenvolveram uma estratégia de defesa que é simplesmente genial. Quando uma vespa invasora entra na colmeia, as abelhas não fogem, elas não atacam diretamente também. Elas fazem algo muito mais inteligente. Elas cercam a vespa. Centenas de abelhas se aglomeram ao redor dela, formando uma bola viva. E então começam a vibrar intensamente. Isso gera calor, muito calor. A temperatura dentro dessa bola pode chegar a 46 graus Celsius. E sabe o que acontece? A vespa morre cozida, literalmente cozida de dentro para fora. As abelhas conseguem suportar essa temperatura, a vespa não. É uma execução por calor, uma queima controlada, uma sentença de morte coletiva. E funciona. Mas aqui vai o alerta que ninguém quer ouvir. Essas vespas estão se espalhando. Nos últimos anos, espécimes foram encontrados na América do Norte, Estados Unidos, Canadá. Ainda são casos isolados, mas o suficiente para acender todos os alertas. Porque se essas vespas se estabelecerem em novos territórios, as consequências podem ser catastróficas. Abelhas nativas não têm defesa contra elas. E sem abelhas, a polinização entra em colapso. Sem polinização, as plantações falham. E sem plantações, a cadeia alimentar desmorona. Tudo por causa de um inseto de 6 centímetros. Então, da próxima vez que você ouvir um zumbido mais grave que o normal, para, escuta, olhe em volta e torce para que não seja ela. Agora vamos falar de um tipo diferente de perigo. Um perigo que não voa, que não persegue, que não ataca, mas que pode te matar do mesmo jeito. Imagine você caminhando numa trilha. É um dia bonito, sol filtrado pelas árvores, passarinhos cantando. Você está relaxado. De repente, você encosta num tronco. Só um toque leve, sem querer. E 2 segundos depois, a dor começa. Não é uma dor normal, é uma dor lancinante que sobe pelo braço como fogo líquido correndo nas veias. Você olha para a mão e vê lagartas, dezenas delas, cobertas de espinhos coloridos. Você acabou de tocar numa lagarta de fogo e sua vida nunca mais vai ser a mesma. Essas lagartas são encontradas em várias partes do mundo, especialmente na América do Sul, Brasil, Colômbia, Venezuela. Elas vivem em árvores, escondidas entre folhas e passam completamente despercebidas até o momento em que você encosta nelas. Os espinhos que cobrem o corpo delas não são apenas para defesa. Cada espinho é oco e conectado a uma glândula de veneno. Quando você toca, os espinhos quebram e liberam a toxina diretamente na sua pele. É como levar centenas de injeções microscópicas ao mesmo tempo. O veneno é tão potente que pode causar hemorragias internas, pode fazer seu sangue parar de coagular, pode atacar seus rins, seu fígado, seu cérebro. E o pior de tudo, os sintomas podem não aparecer imediatamente. Às vezes leva horas. Às vezes você nem percebe que foi envenenado até estar tarde demais. No Brasil, existe uma espécie em particular que é considerada a mais perigosa de todas, a Lonomia obliqua. Essa lagarta tem um histórico de mortes que é assustador. E em 2014, ela entrou oficialmente para o Guinness World Records como a lagarta mais venenosa do mundo. O veneno dela contém uma substância que interfere diretamente no sistema de coagulação sanguínea.
Quando você é envenenado, seu sangue começa a coagular dentro das veias. Ao mesmo tempo, você começa a sangrar por fora, gengivas, nariz, olhos, sangramentos internos no estômago, nos pulmões, no cérebro. É um quadro de horror médico. E muitas vezes, quando a pessoa chega ao hospital, já é tarde demais. Em 2004, um jovem em Goiás tocou acidentalmente numa dessas lagartas durante uma trilha. A dor foi imediata. Ele foi levado a um posto de saúde, onde receitaram analgésicos e antialérgicos. Mas o veneno continuou agindo. Horas depois, ele começou a sangrar. Manchas roxas apareceram na pele, náuseas, fraqueza extrema. A situação estava ficando crítica. Foi quando uma médica do Instituto Butantan em São Paulo foi acionada. Ela escreveu à mão uma autorização especial, correu até o aeroporto e entregou o antídoto ao piloto de um avião. As ampolas viajaram na cabine, como se fossem passageiros VIP, e chegaram pouco depois da meia-noite. O soro foi aplicado, e em poucas horas os sintomas começaram a regredir. 2 dias depois, o jovem teve alta. Ele sobreviveu, mas muitos outros não tiveram a mesma sorte. Depois desse caso, o Instituto Butantan passou a distribuir cerca de 5.000 doses de antídoto por ano para hospitais de todo o país. Mas o soro é escasso e precisa ser aplicado rápido, muito rápido. Então, se um dia você estiver numa floresta e vê uma lagarta colorida, bonita, cheia de espinhos, não toca. Apenas não toca. Por mais inofensiva que pareça, ela pode estar carregando a morte nos pelos. Se você tem medo de aranhas, talvez seja melhor pular essa parte. Ou não. Talvez seja exatamente por isso que você precisa ouvir. Aranhas não são insetos. Tecnicamente, elas são aracnídeos. Mas isso não importa muito quando você está cara a cara com uma. O que importa é que elas são, sem sombra de dúvida, algumas das criaturas mais eficientes, mais letais e mais engenhosas do planeta. Vamos começar pela teia, porque a teia de aranha não é só uma armadilha, é uma obra-prima da engenharia natural. A seda que as aranhas produzem é composta por proteínas complexas que, proporcionalmente, são mais resistentes que o aço. Isso mesmo, mais resistentes que o aço. Se você pudesse fazer uma corda de seda de aranha do tamanho de um cabo de aço, ela seria 5 vezes mais forte e, ao mesmo tempo, mais elástica. Ela consegue esticar até 40% do seu comprimento original sem quebrar. Agora imagina você, um inseto, voando tranquilamente. De repente você sente algo pegar na asa. Você tenta se soltar, mas quanto mais você se debate, mais fica preso. Os fios grudam, enrolam, imobilizam e você percebe, não tem escapatória. A aranha não precisa nem estar perto, ela sente a vibração da teia. Cada movimento da presa envia um sinal e a aranha sabe exatamente onde você está, o quão grande você é e se vale a pena atacar. E quando ela decide atacar, aí é que a coisa fica sombria. A aranha se aproxima devagar, não há pressa. Ela sabe que você não vai a lugar nenhum. Com precisão cirúrgica, ela crava as presas na vítima e injeta o veneno. Mas esse veneno não mata imediatamente, ele tem outra função. O veneno da aranha contém enzimas digestivas. Essas enzimas começam a dissolver o interior do corpo da presa. Músculos, órgãos, tudo vira uma espécie de sopa nutritiva. E então a aranha simplesmente suga. É como se ela tivesse transformado a presa num suco de carne. E o pior, a vítima muitas vezes está consciente durante todo o processo. Paralisada, mas consciente, sentindo cada segundo da sua própria dissolução. Agora você deve estar pensando, tudo bem, mas isso acontece só na floresta, né? Eu não preciso me preocupar na cidade. Errado. Em 2019, em São Paulo, um trabalhador de mercado estava separando cachos de banana como fazia todos os dias. De repente, sentiu uma dor aguda na mão. Quando olhou, viu uma aranha ainda presa à pele. Era uma armadeira, uma das aranhas mais venenosas do mundo. A dor foi intensa, imediata. O veneno começou a agir rápido, suor, pelos eriçados, dor no peito, tontura, vômitos e então um sintoma bizarro, uma ereção involuntária e extremamente dolorosa. Sim, o veneno da armadeira pode causar priapismo, uma ereção que não passa, que dói, que pode causar danos permanentes.
O trabalhador foi levado às pressas para o hospital, recebeu o soro antiveneno e sobreviveu. Mas o caso virou referência médica. E curiosamente também chamou a atenção de pesquisadores que estudam medicamentos para disfunção erétil. Porque, ironicamente, o mesmo veneno que quase matou aquele homem contém compostos que podem ser usados para criar remédios. A natureza é estranha assim, ela mata e cura ao mesmo tempo. Mas a lição aqui é clara: aranhas estão em todo lugar, na floresta, na cidade, na sua casa. E algumas delas carregam venenos que podem te colocar no hospital, ou pior. Então, da próxima vez que você vê uma aranha, pensa 2 vezes antes de matar. Não por pena, mas por respeito, porque ela é uma sobrevivente de milhões de anos de evolução. E você é só um humano assustado com 8 patas. Se existe um inseto que parece ter saído de um filme de artes marciais, é o louva-a-Deus. Sério, esse cara é o Bruce Lee do mundo dos insetos. Primeiro, vamos falar da aparência. Aquela pose clássica, com as patas dianteiras erguidas, como se estivesse rezando. Todo mundo acha bonito, até romântico. Olha que fofo, ele está rezando. Não, ele não está rezando. Ele está te avaliando, calculando a distância, esperando o momento certo para arrancar sua cabeça. Porque sim, o louva-a-Deus arranca cabeças, literalmente. As patas dianteiras dele são equipadas com espinhos afiados que funcionam como serras. Quando ele ataca, as patas se fecham numa velocidade absurda, tão rápido que o olho humano mal consegue acompanhar. E quando elas se fecham, elas travam, como uma guilhotina natural. Mas o que torna o louva-a-Deus realmente especial é a visão. Ele tem olhos compostos, formados por milhares de lentes microscópicas. Isso significa que ele enxerga em praticamente 360 graus. E mais, ele é um dos poucos insetos capazes de girar a cabeça, quase 180 graus, como uma coruja. Então, quando você acha que está seguro porque está atrás dele, pensa de novo. Ele já te viu e já está planejando o próximo movimento. O louva-a-Deus não caça apenas insetos pequenos. Existem registros de louvas-a-Deus atacando e matando lagartos, pequenos pássaros e até cobras jovens. Ele não se intimida com o tamanho. Se cabe na boca, é presa. E tem um detalhe ainda mais perturbador. Durante o acasalamento, a fêmea muitas vezes devora o macho. E não é depois do ato, é durante. Ela começa pela cabeça. Enquanto o macho ainda está, fazendo o trabalho dele, a fêmea mastiga a cabeça dele lentamente. E o mais estranho, o corpo do macho continua funcionando, mesmo sem cabeça. Ele termina o que começou e só depois morre. É brutal? Sim. É perturbador? Também, mas faz sentido do ponto de vista evolutivo. A fêmea precisa de nutrientes para produzir os ovos. E o macho, ele já cumpriu seu papel reprodutivo. Então, por que desperdiçar proteína? A natureza não tem romantismo. A natureza tem eficiência. E talvez seja exatamente isso que torna o louva-a-Deus tão fascinante. Ele não é cruel por maldade. Ele é cruel porque funciona. Porque é isso que a evolução selecionou. Porque no fim das contas, sobreviver é mais importante do que ser bonzinho. Então, da próxima vez que você ver um louva-a-Deus parado num galho, com aquela pose meditativa, lembra, ele não está em paz, ele está em modo de guerra, sempre. Agora vamos falar de uma criatura que causa arrepios universais. Não importa onde você cresceu, não importa a sua idade, não importa se você é corajoso ou medroso. Todo mundo tem uma reação visceral quando vê uma centopeia. E não é à toa. Centopeias não são insetos, elas pertencem à classe dos quilópodes. Mas isso não muda o fato de que elas são algumas das criaturas mais assustadoras que você pode encontrar. Primeiro, o corpo. Segmentado, longo, com dezenas de pernas se movendo em ondas sincronizadas. Parece algo que não deveria existir. Parece errado. E é justamente essa aparência alienígena que causa tanto desconforto. Mas a verdadeira ameaça não está na aparência, está nas forcípulas. Forcípulas são garras venenosas localizadas logo atrás da cabeça da centopeia. Elas funcionam como presas modificadas, conectadas diretamente a glândulas de veneno. Quando a centopeia ataca, essas garras se cravam na presa e injetam um coquetel tóxico que começa a destruir tecidos imediatamente. O veneno da centopeia contém enzimas proteolíticas, que dissolvem proteínas, e neurotoxinas, que paralisam o sistema nervoso. Para insetos pequenos, a morte é quase instantânea.
Para animais maiores como lagartos ou roedores, a morte pode levar alguns minutos, mas ela sempre vem. E humanos? Bom, para a maioria das pessoas, uma picada de centopeia causa dor intensa, inchaço, náusea e febre, mas não é fatal. A menos que você seja alérgico, ou a menos que a centopeia seja grande o suficiente. Porque sim, existem centopeias gigantes. Algumas espécies podem passar de 30 centímetros de comprimento, e essas podem te colocar no hospital. Mas talvez o caso mais perturbador envolvendo centopeias tenha acontecido em 2014, na Ilha Rodrigues, no Oceano Índico. Um oficial militar bebeu água diretamente de um reservatório de concreto. Parecia seguro, até que ele sentiu algo estranho na garganta. Uma centopeia tinha entrado na boca dele com a água e picou por dentro da garganta. O inchaço foi imediato, a respiração parou em minutos. Ele morreu sufocado antes que qualquer ajuda pudesse chegar. Foi um acidente raro, quase impossível de prever, mas mostra como, mesmo criaturas pequenas em situações específicas, podem ser absolutamente letais. E tem outro detalhe sobre centopeias que poucos sabem. Elas podem regenerar pernas perdidas. Se uma centopeia perde uma perna numa luta, ela simplesmente cresce outra. Não é tão rápido quanto em alguns lagartos, mas funciona. Elas também usam feromônios para marcar território, atrair parceiros e confundir predadores. E são incrivelmente rápidas. Algumas espécies podem correr a mais de 40 centímetros por segundo. Para um animal daquele tamanho, isso é velocidade de Fórmula 1. Então, se você vê uma centopeia no chão, não tenta pegar, não tenta matar com a mão. Usa uma vassoura, ou melhor ainda, deixa ela ir embora. Porque se ela decidir que você é uma ameaça, a picada vai doer muito. Formigas são subestimadas. A maioria das pessoas vê formigas como pragas irritantes que invadem cozinhas e comem migalhas. Mas formigas são muito mais do que isso. Elas são guerreiras, construtoras, estrategistas e, em alguns casos, verdadeiras máquinas de matar. Vamos começar com a formiga bulldog, encontrada na Austrália. Essa formiga tem quase 2 centímetros de comprimento, olhos grandes e mandíbulas que parecem facas. Ela não caça em grupo, ela caça sozinha. E quando ataca, ela não só morde, ela morde e ferroa ao mesmo tempo. A dor da picada é descrita como uma das piores entre todos os insetos. Pior que vespa, pior que abelha. E para quem é alérgico, uma única picada pode ser fatal. Existem casos documentados de pessoas que morreram após serem atacadas por formigas bulldog. Não por enxames, por uma única formiga. Choque anafilático, parada cardíaca, morte em minutos. Mas se a bulldog mata com veneno, outras formigas dominam com inteligência coletiva. As formigas legionárias, por exemplo, não têm ninhos permanentes. Elas vivem em movimento constante, migrando em colônias de até 20 milhões de indivíduos. E quando encontram um obstáculo, como um rio ou um buraco, elas fazem algo extraordinário: constroem uma ponte viva. Formigas se agarram umas às outras, formando uma estrutura sólida com seus próprios corpos. Outras formigas atravessam por cima, e quando a travessia termina, a ponte se desfaz e todas seguem em frente. É engenharia biológica em tempo real, sem planejamento prévio, sem líder dando ordens, apenas instinto coletivo funcionando como um super-organismo. E tem mais, algumas espécies de formigas cultivam fungos. Elas cortam folhas, levam para o ninho, mastigam e criam uma pasta que serve de substrato para os fungos crescerem. Depois, elas se alimentam dos fungos. É agricultura, literalmente. Outras formigas criam gado. Elas protegem pulgões que produzem uma substância açucarada. Em troca, as formigas defendem os pulgões de predadores. É uma relação simbiótica. Pecuária-formiga. E tem formigas que fazem guerra. Colônias inteiras invadem ninhos rivais, matam a rainha, escravizam as operárias e roubam os ovos. É brutalidade pura, genocídio organizado. Então, quando você vê uma formiga, não pensa que é só um bichinho pequeno. Pensa que ela faz parte de um dos sistemas sociais mais complexos e eficientes da natureza. E se você der a ela motivo, ela vai te lembrar disso da pior forma possível.
Agora, vamos mudar um pouco o tom, porque nem tudo sobre insetos precisa ser sobre morte e veneno. Existe algo profundo, quase filosófico na forma como os seres humanos sempre se relacionaram com essas criaturas. Muito antes de existirem GPS, satélites ou previsões meteorológicas, nossos ancestrais observavam os insetos para entender o mundo. E não era superstição, era observação empírica. Porque os insetos, por menores que sejam, estão conectados ao ambiente de uma forma que nós, humanos modernos, perdemos completamente. Formigas saindo em massa do formigueiro, chuva chegando. Cupins alados aparecendo de repente, mudança de estação. Cigarras silenciosas na floresta, tempestade a caminho. Povos indígenas da Amazônia sempre souberam disso. Ribeirinhos do Nilo sabiam. Agricultores do interior do Brasil sabiam. Porque eles prestavam atenção, eles observavam, eles aprendiam. E o que essas observações revelam? Que os insetos têm uma sensibilidade ao ambiente que vai muito além da nossa. Eles sentem mudanças na pressão atmosférica, detectam variações de umidade, respondem a sinais químicos invisíveis. Eles vivem numa camada de realidade que nós simplesmente não acessamos. E talvez seja exatamente isso que devemos aprender com eles. Não apenas a respeitar o perigo que representam, mas a reconhecer a sabedoria que carregam. Porque enquanto nós humanos tentamos dominar a natureza com tecnologia, os insetos simplesmente existem. E existem há mais de 400 milhões de anos, muito antes de nós e provavelmente muito depois de nós. Eles sobreviveram a extinções em massa, sobreviveram a eras glaciais, sobreviveram a mudanças climáticas catastróficas e continuam aqui, pequenos, ignorados, mas indestrutíveis. Então, quando você encontrar um inseto, pare por um segundo. Observe, não com nojo, não com medo, mas com curiosidade. Porque naquele pequeno corpo, naquele movimento, naquele comportamento, existe uma lição de sobrevivência que vale mais do que qualquer livro de autoajuda. Os insetos nos ensinam persistência, nos ensinam adaptação, nos ensinam que o tamanho não define a força e nos lembram todos os dias de que a natureza não precisa de nós, mas nós precisamos dela. E assim chegamos ao fim dessa jornada. Uma jornada pelas sombras da floresta, pelos venenos mortais, pelas estratégias brutais e pelas pequenas criaturas que dominam o planeta sem fazer barulho. Hoje você conheceu a vespa gigante que massacra colônias inteiras, a lagarta que mata sem atacar, a aranha que transforma suas presas em sopa, o louva-a-Deus que arranca cabeças, a centopeia que injeta veneno por dentro e as formigas que constroem impérios vivos. Mas mais do que medo, espero que você tenha sentido respeito, porque esses insetos não são monstros, eles são sobreviventes, engenheiros, guerreiros e, acima de tudo, mestres da adaptação. Enquanto nós humanos nos preocupamos com likes, com dinheiro, com status, eles estão lá fora, fazendo o que fazem há milhões de anos, sobreviver, sem drama, sem filosofia, sem desculpas. E talvez, no final das contas, eles sejam os verdadeiros donos deste planeta. Nós só estamos de passagem. Se este documentário te impactou de alguma forma, se fez você repensar sua relação com a natureza, se despertou em você uma nova curiosidade, considere deixar o like. É um gesto simples, mas que ajuda esse conteúdo a chegar a mais pessoas. Se inscreva no canal para mais documentários como este. E se quiser continuar explorando os mistérios da natureza, clica no próximo vídeo que vai aparecer na tela. Tenho certeza de que você vai gostar. Obrigado por ter vindo até aqui. E lembre-se, a natureza não perdoa os desatentos, mas ela sempre recompensa os curiosos. Até a próxima aventura!